E aí, galera, tudo bem? Lembrando, nosso isolamento é físico, é social, não é intelectual, hein? Então bora trabalhar. Hoje nosso tema é lisossomos. Lisossomos são organoides intracelulares, obviamente, originados a partir do complexo Golgiense. Então eles são organoides membranosos, né? E sua principal função é a digestão intracelular. Lá em Recife, capital de Pernambuco, tem um restaurante que o nome é Lisossomos Restaurante Bar. Com certeza os donos são biólogos, né? Porque a referência é perfeita. Lisossomo tem uma ligação direta com a nutrição da célula. Agora, essa parte da nutrição é muito peculiar, bora lembrar. No nosso caso, nós somos heterotróficos por ingestão. A gente ingere o alimento primeiro, digere depois, e só depois de digerido você absorve o alimento no tubo digestório e lança na corrente sanguínea. Isso quer dizer que quando os nutrientes chegam na célula, né, para assimilação, já chegam após a digestão. Então, no nosso caso, os nossos nutrientes, nosso alimento, já chega nas células digeridos. Então, o nosso lisossomo não tem essa função de nutrição direta. O processo é mais indireto no nosso caso. Então, no nosso caso, está fortemente ligado à renovação celular, à imunidade, aos processos fisiológicos e não à nutrição em si. Agora, por exemplo, em seres unicelulares, como protozoários, quando eles fazem a incorporação de alimento do meio, ele, como é unicelular, tem que fazer essa digestão dentro da célula. Aí, do ponto de vista nutricional, entra fortemente o lisossomo, sacou? Para lisossomos ter esse papel de digestão intracelular, eles precisam compartimentalizar enzimas. As enzimas que os lisossomos possuem são as hidrolases, são enzimas hidrolíticas, das mais diversas, afinal, são vários componentes que vão entrar na célula para serem digeridos, então o lisossomo tem que ter vários tipos de enzimas. Agora lembre que toda enzima é uma proteína, e como tal é produzida pelos ribossomos. Só que nesse caso, essas enzimas, elas precisam ficarem compartimentalizadas, para evitar que elas atuem em componentes intracelulares danificando-os. Então essas enzimas hidrolases ficam dentro do lisossomo compartimentalizado. E aprendemos em outras aulas que a função de compartimentalização é realizada pelo complexo Golgiense. Deixa eu colocar aqui em detalhe. Ó, aqui em azul no nosso esquema tem o complexo Golgiense. Ele vai armazenar, selecionar e empacotar tudo que vem do rugoso. Nesse caso, as enzimas hidrolíticas são produzidas pelo rugoso, afinal ele tem ribossomos, né, para produzir enzimas, dentre elas hidrolases. As enzimas são enviadas para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense, as recebe pela face cis, armazena essas enzimas, seleciona e empacota no pacotinho chamado lisossomo. Então, o nosso lisossomo ele é proveniente do complexo Golgiense. Agora, curiosamente, as enzimas hidrolases elas são produzidas, armazenadas, selecionadas e empacotadas ainda na forma inativa, para evitar que essas enzimas danifiquem o retículo rugoso e o complexo Golgiense. Só dentro do lisossomo é que essas enzimas serão ativadas. O lisossomo ele tem uma membrana, uma bicamada lipídica, com uma função muito curiosa. Ela é capaz de bombear para dentro hidrogênios, baixando o pH, né, aumentando a acidez e assim ativando as hidrolases. As hidrolases elas são enzimas que têm a sua eficiência máxima no pH baixo. Então, a evolução encontrou uma estratégia curiosa para garantir que as enzimas hidrolases só atuem dentro do lisossomo, porque só lá dentro o pH é baixo o suficiente para ativar essas enzimas, sacou? Mas voltando, vamos lá. Hidrolase, a gente já bateu aqui. A origem, né, que é o complexo Golgiense. Agora, bora falar sobre as funções. O lisossomo tem a função geral de digestão intracelular. Aí temos a heterofagia, a autofagia, temos a apoptose, né, e a autólise. Bora começar com a heterofagia. A heterofagia acontece quando o lisossomo digere o que vem de fora, o que é incorporado. Essa incorporação é feita pela membrana plasmática. Essa incorporação pode ser por pinocitose ou fagocitose. As duas são tipos de endocitose, beleza? Então, só para tornar o processo mais claro, deixa eu colocar aqui, ó, fagocitose. A fagocitose é um processo pelo qual uma célula incorpora alimento sólido a partir do meio, partículas maiores. Aqui na sua face direita, você percebe o alimento entrando na célula pelo processo de invaginação da membrana. O alimento é incorporado no vácuo alimentar para só depois esse alimento alcançar o lisossomo e formar o vácuo digestório, né? Aí, em cima dessa ideia, a gente pode falar sobre tanto a endocitose quanto a exocitose. Deixa eu chamar aqui o nosso gráficozinho. Observe aqui, tio.
No seu canto esquerdo tem a exocitose. A exocitose é quando componentes dentro da célula são expulsos, são eliminados. Isso pode ser por secreção, se o componente for útil, de uma utilidade como lágrimas, saliva, suor, ou pode ser excreção, quando aquele componente não tem mais utilidade, tem que ser eliminado. Agora, aqui no meio, na direita, você tem a pinocitose e a fagocitose. Fagocitose, partículas sólidas, a membrana sofre uma evaginação, tá vendo aí? E pinocitose, partículas líquidas. Aí, nesse caso, a membrana plasmática sofre uma invaginação e incorpora no vácuo alimentar. Só para lembrar, para não esquecer mais, se a partícula é pequenininha, partícula líquida, ela vai pingar. Então, pinocitose, beleza? Aí, sólida, fagocitose, é só uma estratégia para você lembrar o que é pinocitose e o que é fagocitose, beleza? Então, tanto na pinocitose quanto na fagocitose, vai acontecer essa incorporação. Então, deixa eu botar um pouquinho aqui. Ó, voltando para o nosso esquema anterior. Então, aqui no seu cantinho esquerdo, ó, tá tendo a fagocitose, forma o vacúolo alimentar e se associa com o lisossomo, formando o vacúolo digestório. Nesse caso, como o alimento veio de fora, chama de heterofagia. Mas perceba aqui um pouquinho mais acima que o lisossomo está incorporando o componente intracelular. Aí, nesse caso, já é a autofagia, que veremos adiante, beleza? Vamos tocar o barco aqui. Vamos lá. Voltando para a função. Eu peguei esse esquema aqui básico, que é o esquema que mais cai em vestibulares Enem, né? Aqui à sua esquerda tem a fagocitose, à direita a pinocitose. Ambos os casos incorpora o alimento no vácuo alimentar. Você pode chamar o vácuo alimentar com alimento sólido de fagossomo e pode chamar o vácuo alimentar com alimento líquido de pinossomo. Só que os dois, tanto fagossomo quanto pinossomo, eles não têm enzimas, então eles não têm poder de digestão, certo? Agora, observe na base do esquema que tem o complexo Golgi. Ele já recebeu as hidrolases provenientes do retículo rugoso. Ele já armazenou, já selecionou. E os pacotinhos com a hidrolase formam os lisossomos, que aqui no esquema está como lisossomo primário. Esse lisossomo primário ele vai se associar tanto ao fagossomo quanto ao pinossomo para formar o vácuo digestivo. Aí digere. Após a digestão, os monômeros, o que é bom vai para a célula e o que não presta, cocô, as porcarias, os resíduos, vão para outro vacúolo, para o vacúolo residual. Aí nesse ponto aí vale a pena a gente abrir um parêntese. Quando a célula tem a capacidade de eliminar esses resíduos, ela o faz. Então ela forma um vacúolo residual, projeta até a membrana plasmática e faz a exocitose, como vimos no esquema anterior. Mas pode acontecer de uma célula fazer parte de um sistema, sacou, tio? De um tecido, de um órgão. Aí, nesse caso, ela não pode eliminar esses resíduos. Ela acaba acumulando resíduo. Aí, quanto mais ela faz digestão intracelular, mais ela produz resíduos e mais ela acumula esse resíduo. Aí, nesse caso, ela vai envelhecendo progressivamente até levar à morte natural dessa célula. Então, muitas células têm sua expectativa de vida limitada pelo acúmulo desse vacúolo residual. Sacou a ideia? Mas vamos lá. Autofagia. A gente falou no esquema anterior, né? Autofagia é quando a célula digere parte da própria célula. Aqui no esquema em azul, aqui tem uma mitocôndriazinha, uma mitocôndria velha, aí forma-se um vacúolo ao redor da mitocôndria velha, o vacúolo autofágico. Esse vacúolo autofágico se associa com o lisossomo, formando o vacúolo de autofagia, o vacúolo digestório de autofagia. Esse processo, o estudo dele, o detalhamento dele, valeu o Prêmio Nobel de Medicina, né, em 2016. Então não é um processo tão simples assim, é um processo muito complexo, mas curiosamente abriu estudos sobre o emagrecimento, sobre o ganho de massa magra, massa gorda, né, a renovação dos tecidos. Então a autofagia é muito importante, não só para a renovação intracelular, como para o organismo inteiro. Eu gosto de comparar a autofagia com a reforma de uma casa. Imagine uma casa que tem 100 anos de construída, mas o seu proprietário regularmente faz reformas, troca o piso, troca o telhado, pinta, lixa o portão, não deixa nada se deteriorar. Essa casa, após 100 anos, ainda será funcional, apesar de ter 100 anos. Sacou a ideia? Então, essa ideia de renovação intracelular é para garantir que a célula mantenha suas funções ativas, mesmo que ela tenha uma certa longevidade. Isso acontece muito em células perenes, como os neurônios. Você comparar intelectualmente um homem de 50 anos com um jovem de 15, eles são intelectualmente ativos, beleza? Porque os seus neurônios são igualmente ativos. Porque o homem, apesar de ter 45, 50 anos, essa renovação intracelular, ela foi suficiente para manter esse neurônio em atividade, né? Uma das poucas atividades intelectuais que
diminui com o tempo, com a longevidade, com a idade, é a incorporação, a aprendizagem de línguas. Porque quanto mais tempo você passa falando certa língua, mais os caminhos mentais, mnemônicos dessa língua se fortalecem. Então, se você tem 5 anos, 10 anos, vai aprender uma língua nova, é muito mais fácil que uma pessoa de 20, 30 anos, sacou? Salvo esse detalhe, intelectualmente falando, todos nós temos a mesma habilidade, independentemente da idade. Sacou a ideia? O que a pessoa mais madura, mais velha tem é menor resiliência, menor paciência, tá de saco cheio daquilo. Então ela acaba tendo menos tolerância para aprender. Mas os neurônios, por fazer autofagia constante, eles são sempre jovens nesse sentido, sacou? Mas vamos lá. Mortes celulares, né? Você tem a morte por apoptose, tanto a natural quanto a patológica, e por necrose. No próximo vídeo veremos a diferença entre apoptose, necrose, pigmentação e calcificação, certo? Mas vamos lá. Bora começar hoje com o processo de apoptose. A apoptose é a morte natural e programada das células. Por vários motivos, as células precisam morrer, certo? Por exemplo, quando a criança nasce, ela nasce com milhões de neurônios a mais que precisa. No entanto, sabemos que os neurônios têm que fazer conexões entre eles. Então, muitos neurônios sofrem apoptose, morrem naturalmente, para dar espaço para as conexões, fazendo essa modelação cerebral. Muito legal. Outro exemplo de apoptose acontece em nossas mãos. Quando somos embriões na barriga de mamãe, a gente tem essas membranas, ó, interdigitais. Nós nascemos sem essas membranas porque ela sofre apoptose. Infelizmente, em alguns casos, a membrana não sofre apoptose e a pessoa nasce com membranas interdigitais prejudicando, né, a manipulação de objetos e tal. Outro caso muito curioso acontece com a cauda. Todos nós temos uma cauda residual, né, que você percebe facilmente em raio-x de Cox. Quando somos embriões na barriga de mamãe, a gente tem essa cauda enorme. Infelizmente, em alguns casos, a cauda não sofre apoptose e algumas pessoas nascem com essa cauda, tendo que depois passar por cirurgia para fazer a correção. Ou não, né? Muitos mantêm a vida inteira essa cauda. Mas a apoptose, essa morte natural e programada, acontece para isso. Outro caso curioso acontece em mulheres. Quando a mulher está perto de parir, o seu útero pesa 2.000 gramas. Ela dá a luz, aí sai o bebê, sai a placenta, sai tudo e fica só o útero com ela. Esse útero, vazio já, sem coisa alguma, pesa os mesmos 2.000 gramas. Ele vai sofrer apoptose para regredir e voltar para os 20, 30 gramas iniciais. Essa regressão de 1.900, 1.950 gramas vai ajudar a mamãe a se recuperar do parto, né? E criar recursos para aleitamento materno. Então a apoptose, ela tem várias funções, dentre elas as citadas. Beleza? Silicose. Ó, infelizmente, às vezes o lisossomo ele pode tentar digerir partes não digeríveis. Então, quando a pessoa aspira partículas no meio e alcança os alvéolos pulmonares, essas partículas são fagocitadas pelos macrófagos, pelas células de defesa, e são digeridas. Só que tem casos que essas partículas elas são cristais de sílica. Elas não só não são digeridas, como perfuram o lisossomo, levando à morte daquela célula. A morte daquela célula cria um processo de oxigênio reativo na região, causando uma resposta inflamatória muito severa com cicatrização, levando aquela região a ficar enrijecida, endurecida, chama de pulmões de pedra, chama de silicose. É muito grave porque a silicose está ligada a trabalhos como cortar pedras, lixar, polir, ou ainda materiais de abrasão como pastilha de freio, mineração, prospecção de minerais. Então isso gera uma poeirinha, jato de areia, isso gera uma poeirinha que subindo pode ser aspirada, causando a silicose. E caso o material aspirado seja o amianto, né, o asbesto, vai causar asbestose. Esse amianto era muito usado no passado para fazer telha, caixa d'água, para fazer pastilha de freio, fazer material de isolamento, né? Hoje um pouco menos. Mas quando o pessoal trabalha manufaturando amianto, tem que ter muito cuidado com o material de proteção individual, caso contrário pode aspirar esse amianto e lhe causar a silicose asbestose. E maravilhosos, bora continuar nossa aula agora com questões referentes a lisossomos, né, e alguns organoides intracelulares. Bora começar com a questãozinha aqui da Baiana de Medicina, 2017, que envolve lisossomo, citoplasma. Bora devagarzinho. Você pode dar pausa no vídeo, fazer a questão e em seguida observar a correção. Valeu? Vamos lá. Uma célula eucariótica é uma massa de citoplasma, delimitada por uma membrana e que representa um núcleo. Ó, se ela é eucariótica, ela tem núcleo organizado. Então, nesse caso aí, é núcleo organizado. Tem núcleo organizado com carioteca, um sistema de
endomembrana. Beleza? Com base nos conhecimentos sobre histologia, é correto afirmar, letra A. Observando a célula animal no microscópio óptico, é possível visualizar a parede celular e o núcleo. Toda célula animal é eucarionte, então tem núcleo, mas não tem parede celular. Por esse motivo, letra A falsa. B. O retículo endoplasmático liso tem importante papel na produção de proteínas pela célula. Para produzir proteínas tem que ter ribossomo. E o retículo liso é chamado de liso por não ter ribossomos. Então, falso por esse motivo. C. Os lisossomos, nosso foco, são importantes no empacotamento e na distribuição de substâncias pela célula. Falso. É digestão intracelular, heterofagia, autofagia, apoptose. Quem faz empacotamento e distribuição é o complexo Golgi associado aos retículos. D. Uma proteína presente na membrana plasmática de uma célula foi produzida no retículo rugoso. Verdade. O retículo rugoso tem ribossomos, produz proteínas por ter esses ribossomos. Encaminhada para o complexo Golgi, que armazena, empacota, seleciona e direciona para o fim devido, que nesse caso é a membrana plasmática, um gabarito letra D, verdadeiríssimo. Bora ver a E? Os fosfolipídios que formam a membrana plasmática têm a parte hidrofóbica voltada para o exterior da célula. Falso. A parte voltada para fora e para dentro, já que é uma bicamada, é a parte hidrofílica. As caudas carbônicas, as caudas hidrofóbicas, são voltadas para a face interna da membrana. Beleza? Então, gabarito letra D de dadinho. Valeu? Bora para a questão agora muito legal, da UFES, 2016.1. A questão começa com a chargezinha, bora ler aqui rapidinho. Agora, no microscópio, vamos ver a ameba se alimentar de outra através de fagocitose. Ué, não aconteceu nada? É que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. As amebas são protozoários sarcodíneos. As amebas elas se alimentam pelo processo de fagocitose porque são seres unicelulares. Então elas precisam fagocitar e internalizar o alimento para fazer a posterior digestão, beleza? Bora ver agora as alternativas dessa questão, dessa charge. A partir da análise da charge que ilustra a fagocitose, processo de suma importância para alguns tipos celulares, é correto afirmar a letra A. Os desmossomos são as principais estruturas atuantes nesse mecanismo celular. Falso, tio. Desmossomos, eles fazem a união intercelular. Desmossomo é uma especialização da plasmalema. Então, falso. B. Ocorre unicamente no reino protista, sendo um dos principais mecanismos de nutrição. Acontece muito no reino protista porque quase todos eles são unicelulares, salvo as algas, que alguns são multicelulares. Mas também acontece em outros tipos celulares, tá? Inclusive no reino animal. Então, falso. Consiste no englobamento de macromoléculas em solução, por invaginação da membrana celular. Quando acontece em solução, por invaginação, chama de pinocitose e não fagocitose. Falso. Células que possuem glicocálice são incapazes de fazer fagocitose devido à rígida camada externa de glicídios. Falso. O glicocálix ele vai garantir o reconhecimento celular, permitindo ou não a fagocitose. Para fechar a letra E, o conteúdo da vesícula resultante da fagocitose recebe enzimas oriundas do lisossomo com função de digerir as partículas fagocitadas. Agora sim. O lisossomo tem hidrolases. O lisossomo tem enzimas hidrolíticas que vão se associar ao fagossomo, garantindo a formação do vácuo digestório e a digestão intracelular. Lembrando que essas enzimas são provenientes do retículo rugoso. Valeu, tio? Então, gabarito letra E de inteligente. Bora para a próxima. Federal do Ceará, uma questão bem direta. Suponha que você esteja trabalhando com a suspensão de células animais, a partir da qual você deseja isolar uma proteína. Isolar uma proteína inteira, claro, Durante a preparação, vários lisossomos sofrem ruptura. Como consequência disso, ocorreria. Bem, se o lisossomo se rompeu, vai liberar enzimas hidrolíticas. Então, bora ver? Letra A. Liberação de ácido nucleico, falso. Seria o núcleo. Liberação de ATP, falso. Seria uma fonte de ATP, por exemplo, mitocôndria. C. Liberação de enzimas que podem digerir a macromolécula que você está tentando isolar. Essa macromolécula é a proteína. Como o lisossomo tem hidrolases, dentre elas proteases, pode sim digerir a proteína que você quer isolar. Então, gabarito letra C de casinha. Só para ter certeza, letra D. Liberação de macromoléculas proteicas recém-sintetizadas nos lisossomos. Lisossomo não tem ribossomo, lisossomo não produz proteínas. Letra E para fechar.
interrupção da síntese de proteínas enzimáticas nos lisossomos. Repetindo, lisossomo não tem ribossomos, lisossomo não faz a produção de proteínas. Inclusive, só os ribossomos fazem isso. Então, a única e exclusiva função dos ribossomos é produzir proteínas. Ele só faz isso e só ele faz. Quem realizar síntese proteica o faz porque tem ribossomos. Valeu, tio? Vamos lá. Próxima, venha comigo. A inalação da poeira com sílica, comum entre operários que trabalham com rochas ornamentais, está associada com a risco de silicose, doença pulmonar obstrutiva crônica e aumento de risco de câncer de pulmão, insuficiência renal e tuberculose pulmonar. Analise afirmativas abaixo. Eu deixei só as assertivas para ficar maior a questão e você conseguir enxergar melhor, certo? Então vamos lá. Marcar como VOF. Primeira, os lisossomos dos pneumócitos, citocélula, pneumo prefixo para respiratório, pulmões. Então, os lisossomos das células pulmonares contêm enzimas que digerem a sílica incorporada por endocitose. Tio, se o lisossomo fosse capaz de digerir a sílica, não causaria a consequência que é a silicose. Então, falso. 2. O acúmulo de partículas de sílica no interior do lisossomo acaba por perfurá-los, liberando enzimas e a destruição generalizada da célula pulmonar, causando a silicose. Verdadeiríssimo. Quando libera as enzimas lisossômicas, eles causam a digestão da célula com posterior resposta do organismo, levando à liberação de oxigênios reativos e inflamatórios. Em seguida, a cicatrização da região e endurecimento. Então, isso que é silicose. Verdadeiríssimo. 3. A sílica, ou dióxido de silício, é um composto natural formado pelos dois elementos químicos mais abundantes na crosta terrestre, o oxigênio e o silício. Infelizmente é verdade, né? Ele é formado naturalmente no meio ambiente e é realmente muito abundante. Infelizmente, quando está na forma de cristalzinhos muito pequenos, podem fazer mal. O termo silicose é dado à fibrose pulmonar causada pela respiração de poeira contendo sílica cristalina, sendo a mais frequente das pneumoconioses. Verdadeiríssimo. As pneumoconioses são de vários tipos, dentre elas aspiração de poeira vulcânica, aspiração de asbesto, amianto, né, que é o asbestos, e aspiração de sílica. Então, verdadeiríssimo. Então, fica 2, 3, 4. Valeu, tio. Vamos tocar. Próximo. Essa é um pouquinho mais complexa. Foi uma seleção interna na Federal ABC, tem um tempão isso, mas é uma questão bem legal. Me acompanha aí, ó. A silicose pulmonar é uma doença inflamatória bastante grave que acomete principalmente trabalhadores da indústria civil exposta à poeira de sílica. A sílica é encontrada em minerais e areia. A silicose não tem cura e é caracterizada pelo acúmulo de poeira de sílica nos pulmões que causam reação inflamatória grave, levando à insuficiência respiratória. Considerando a manifestação da silicose no pulmão, assinale a alternativa correta. Ó, tio, a silicose ela avança cronicamente. Quando a silicose ela é diagnosticada, o paciente é medicado para tentar conviver com a doença. Infelizmente, as lesões causadas pela silicose, junto com as cicatrizações, inflamações, resposta imune, são irreversíveis. Então, a perda pulmonar que o paciente tiver com silicose é reversível. A medicação, a terapia é só para tornar o convívio com a doença mais confortável. Vamos lá? Letra A. Os cristais de sílica nos pulmões são fagocitados por macrófagos e as enzimas lisossômicas são liberadas. Entretanto, os vacúolos de fagocitose são rompidos pelos cristais de sílica e as enzimas liberadas, ocasionando digestão do próprio tecido. Essa é a sequência, né? Fagocita o cristal de sílica, perfura o lisossomo, destrói a célula e causa a resposta inflamatória e a cicatrização. Então, o verdadeiro gabarito letra A. Bora ver a B? A silicose manifesta-se apenas em indivíduos que apresentam predisposição genética. Falso, tio. Qualquer um que aspire sílica cronicamente pode ter silicose. Os cristais de sílica encontrados nos pulmões de trabalhadores de minas de carvão podem ser facilmente eliminados através da administração de medicamentos, ressaltando a medicação não é capaz de reverter a silicose. Efizema pulmonar, asma e bronquite, assim como a silicose, são considerados pneumoconioses que acometem grande parte da população mundial. Falso. As pneumoconioses só são causadas pela aspiração de partículas que levam a resposta inflamatória, né? E não acomete a maioria da população. Beleza? Então, gabarito letra A de amor. Viu? Próxima, vamos trabalhar. A silicose é uma doença que causa fibrose pulmonar e está associada com a inalação do pó de sílica.
Essa doença afeta principalmente trabalhadores da indústria beneficiadora de minérios, de minerais. Após anos de inalação do pó de sílica, essas partículas acumulam-se nos lisossomos das células pulmonares. Esse acúmulo leva ao rompimento do lisossomo e a consequente liberação de seu conteúdo para o citoplasma celular, levando à morte dessa célula. Marca alternativa aqui indica a função do lisossomo e o motivo da ocorrência da morte celular, respectivamente. Bem, a função do lisossomo é conhecida, né? É digestão intracelular. E por que causa a morte celular? Porque libera as enzimas que conferem ao lisossomo essa função, no caso, enzimas hidrolíticas. Então, gabarito letra C de casinha. Só para fortalecer a nossa resposta, metabolismo celular é uma característica da célula e liberar radicais livres é a ação de reações com oxigênio livre. Secreção celular é complexo golgiense, né? E liberação de enzimas hidrolíticas poderia ser essa ação do lisossomo. Letra C, o gabarito. Letra D, secreção celular é complexo golgiense. E letra E, apesar de os lisossomos fazerem digestão celular, eles não liberam radicais livres em grande quantidade. Então, gabarito letra C de casinha. Valeu, tio. Qualquer coisa você dá pausa tal, e continua. Beleza? Lindos, esse tema foi o lisossomo, algumas questões de lisossomos, né? Eu queria agradecer sua participação nesse vídeo. Qualquer dúvida, mande um link aí para o meu Instagram, né? Se cuide, se proteja e boa saúde. Beijão, tio. Tchau, tchau.